Então vamos lá, pessoal. Exercício proposto P260, Olimpíada Brasileira de Física. A figura representa dois baldes de massas M1 e M2, contendo cada um uma quantidade de areia de massa M. Então, olha só, os baldes em si têm massa, né? A massa deles não é desprezível igual a da polia aqui, né? Então, eles têm uma determinada contribuição a realizar, né? E dentro deles, cada um tem uma massa M, né? Ninguém falou que M2 é igual a M1 não, tá? Os baldes são parecidos. Considere a polia e os fios ideais. Supondo que a massa M2, então essa aqui é um pouco maior que a M1, ó, seja ligeiramente maior que a massa M1. Como os dois têm a mesma quantidade de areia M, né? M aqui e M aqui, né? Cada um, né, tem M, então tem M e tem M. E essa aqui é um pouco maior, isso aqui vai tender a descer, né? A não ser que os pesos aqui fossem completamente iguais. Isso aconteceria se M1 fosse igual a M2, né? Aí a força resultante era zero, né? E aí não ia ter aceleração, mas aqui tem aceleração porque a resultante tende a estar aqui, né? Desse lado. Então, letra A. Então agora tem que prestar bastante atenção, esse exercício é bem legal. Qual a quantidade M de areia que deve ser transferida do balde de massa M1 para o balde de massa M2 para que a aceleração do sistema aumente em um fator F? Ó. Então eu tô assim, né? Como é que é isso aqui, ó? Eu tenho um M. O que é o M? É o que eu peguei do M1, peguei esse M e taquei no M2, tá? A massa total do conjunto mudou? Não, eu só transferi um pouquinho de areia de 1 para o 2, tá? Aí ele fala, ó, qual é a quantidade que deve ser transferida para o balde de massa M2, essa quantidade M, para que a aceleração do sistema aumente em um fator F. Então vamos lá, ó. Eu tinha uma aceleração aqui 1, né? Então, quando eu transfiro M, eu vou ter agora uma aceleração 2, né? Suponha que eu transfira tudo pro outro balde, ele vai cair direto, né? O peso vai aumentar muito, a aceleração vai ser muito alta. Então, cada vez que eu transfiro a massa de um para o outro, eu estou aumentando essa aceleração. Eu aumento isso, ó, de um fator F, algum número que multiplica a aceleração inicial. Isso é um fator F, né? Vai ser uma quantidade que vai multiplicar a aceleração anterior e vai me dar a nova aceleração. Que fator é esse aqui? É isso que ele quer saber, né? Ó, F é igual, é a razão, né, entre A2 dividido por A1. Isso vai ser o fator F, porque F é um coeficiente que multiplica A1, e aí eu consigo chegar qual é a nova aceleração que eu tenho agora, depois que eu transferir um pouquinho de massa. Então vamos pensar primeiro no A1, né? Quem é o A1? O A1 é a massa que eu tenho, né? Olha só, eu tenho o balde aqui, né? Um balde aqui, um balde aqui. Tem uma tração, né? Aqui, não é isso? Tem o peso total 1, peso total 2. Por que peso total? Porque aqui tem o peso, o balde agora faz diferença. Então, é a massa do balde, que nesse caso aqui é M2, né? Mais a massa M de areia, né? Vezes a gravidade. É isso que vai me dar esse peso total 2, não é só o peso do M2 ou o peso do M1. Então, né, a gente já viu que a gente pode isolar isso aqui, né? E achar essa aceleração, né?
Aí qual vai ser as duas forças externas? Vai ser o peso total 2 menos o peso total 1, vai ser a força resultante, não é isso? Então a força resultante vai ser o peso total 2 menos o peso total 1, né? Isso vai ser igual a massa total do sistema, né, vezes a aceleração. Então, quem vai ser a aceleração? Nesse caso é a 1, é a primeira que a gente está calculando, sem mexer, sem trocar massinha para o outro lado. Vai ser peso total 2 menos peso total 1 dividido pela massa total. Isso aqui é o que a gente já vem fazendo aí, não tem nenhuma coisa. A única coisa diferente nesse exercício, né, foi entender o que ele falou na A. Que eu tenho quando eu transfiro o M, eu tenho uma nova aceleração que é composta por um coeficiente que multiplica a 1, né? E aí eu quero achar quem é esse F. Aí é só fazer o A2 dividido pelo A1. Então vamos lá, eu quero achar, não é só quero achar quem é esse F, né? Ele pede que essa quantidade de areia, qual a quantidade? Então esse F vai estar aqui, ó, na equação desse M, no final das contas. Mas a gente vai por parte. Primeiro vamos achar esse F, né? Então vamos lá. Quem é peso total 2? Vamos botar aqui então, ó. Peso total, o peso total 2 vai ser, né, a gravidade que vai multiplicar o M2 mais o M, né, que é a massa de areia. Isso aqui é multiplicado pela gravidade, né? E aí menos o peso total 1. Quem é o peso total 1? M1 mais o M, né? A massa de areia que está aqui dentro, vezes a gravidade. E a massa total quem é? Aí a massa total é a massa de tudo que está aqui dentro. M1 mais M2, mais o M daqui, mais o M daqui. Não é? Isso aqui é igual, vamos lá. Vou botar a gravidade isolada, né? É um G que multiplica. M2 mais M. Aí aqui, ó, menos M1, menos M1. E aqui é menos M. Não é isso? Dividido por M1 mais M2 mais 2M, né? Somei 2M, os M's aqui deu 2M. Esses caras aqui se cancelam, né? Mais M menos M dá zero. Então aqui em cima ficou, eu achei então, o que eu achei aqui? Que o A1 vai ser G que multiplica M2 menos M1 dividido por esse fator aqui, né? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, por enquanto, para não ter que ficar escrevendo muito, vou chamar ele de B, tá? Vou dar um nome para ele, B, dividido por B, tá? Então, beleza, achamos o A1. Agora vamos achar o A2. Quem é o A2? O A2, o que acontece? Né? Eu tirei um pouquinho de massa M aqui e passei para cá. Então, esse peso total 2 vai ser o quê? O peso do balde mais a massa que eu tinha, mais a massinha M que eu passei para cá. E, consequentemente, o peso total 1 vai ficar a massa do balde, a massa M menos a massinha que eu tirei, né? Vai diminuir da massa M que eu tenho. E o resto vai ser tudo igual. Por quê? Porque a massa total, ó, não muda. Lembra? Eu tirei um pouquinho de M para cá, porque eu vou até fazer com a massa total contemplando isso. Você vai ver que não vai mudar a massa total. Porque, na verdade, eu não mudo a massa total do sistema. Só transferir de um para o outro, um pedacinho.
Então vamos lá, quem é o novo peso total? Vai ser G que multiplica. Peso total 2. M2 mais M mais o Mzinho, né? E aqui, ó, menos o peso total 1. M1 mais M menos Mzinho, tá? Dividido pela massa total. M1 mais M2 mais M mais M, né? Que é a massinha que ficou aqui desse lado, mais M menos M, que é a nova massa que eu tenho aqui. Né? Se eu joguei M para cá, agora tem M mais M. Se eu tirei M daqui, agora tenho M menos M aqui. Né? E aí, ó, o que que fica? Vamos lá. A2 é igual a um G, né? Vou isolar esse G aqui que eu multiplico, ó. M2 mais M mais Mzinho menos M1, eu tenho um negativo aqui, vai multiplicar aqui, multiplica aqui, menos M, multiplica aqui, mais M, né? Aqui mais M com menos M cancela, né? Esses dois caras vão se somar. Dividido, ó, M1 mais M2. Aqui, ó, é tudo mais, né? Então, mais M, mais 2M. Mais Mzinho, menos Mzinho, se cancela, tá? Contribuição deles não interfere, não mudou nada no total. Então, isso aqui continua sendo o meu B, que é o cara que eu chamei de B, né? Então, vamos lá, como é que ficou então? O A2. A2, então, é um G, né? Que vai multiplicar M2 menos M1 mais 2M dividido, né, pelo B. Beleza? B que é esse cara aqui, né? Se você quiser puxar depois quem é o B, é só voltar e escrever essa expressão. Agora eu vou descobrir quem é o F. Quem é o F aí? É o A2 dividido pelo A1. Vai ser o meu fator F. Então, achei que o... vai ser, ó, A2. G. M2 menos M1 mais 2M. Dividido por B, né? Dividido pelo 1. Quem é o 1? G. M2 menos M1 dividido por B. Cancela, 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 cancela. Achei que o F, meu fator F vai ser M2 menos M1 mais 2M dividido por M2 menos M1. Esse é o fator que multiplica a aceleração anterior e me dá a nova aceleração, quando eu transfiro um valor M para lá. Então, quem é esse M? Agora é só a gente isolar, não é isso? Para eu achar o M, ele tá querendo o M. Então, quem é o M aqui, ó? Passo esse número para cá, né, multiplicando. M2 menos M1, F, vou passar o M2 para cá negativo, menos M2, mais M1, não é isso? É igual a 2M. Achei esse cara aí, né? Olha só, aqui eu tenho um carinha, né? M2, M1, menos M1. E aqui eu tenho menos M2 mais M1, o contrário, né? Quer dizer que ele está multiplicado por menos 1. Tira o menos 1 aqui para fora, que você vai ver, ó.
Se eu tiro o menos 1 para fora, esse cara fica positivo e esse cara fica negativo, igual tá aqui. Então eu vou tirar o menos 1 só para você ver que fica, ó, M2 menos M1. F menos 1 que multiplica, ó, ficou M2 menos M1, igual a 2M. Volta esse cara para cá, multiplica menos 1, vai dar menos M2. Multiplica aqui, né? Vai dar mais M1. Então, quando eu tiro ele para fora, esses dois caras ficam iguais, né? Então, eu vou tirar agora eles para fora, né? Eles vão multiplicar esse fator aqui, ó, né? Igual quando eu faço com o G aqui, né? Tirei o G, botei o G em evidência. Vou botar o M2 e M1 em evidência, sozinhos. M2 menos M1, que multiplica F menos 1, dividido por 2. Vou passar o 2 agora para cá, dividindo isso tudo, vai ser o meu M, tá? Então, eu vou botar aqui em outra folha. Então, quem é o meu M, né? Essa quantidade que ele pede na letra A vai ser M2. Ih, a cachorrada tá gritando aí na rua. F menos 1 dividido por 2. Então, esse é o fator. Essa é a quantidade M que eu tenho que tirar, né? E aí, quando você vai fazer o cálculo, você busca aqui de novo quem é o F, né? E você consegue descobrir qual é essa quantidade M que atua, era um fator F de coeficiente na aceleração, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Qual é o maior valor de F possível? Agora vamos pegar o F de volta, né? O F está aqui, ó. F é quem? Ó, esse cara aqui. M2 menos M1 mais 2Mzinho. M2 menos M1. Esse é o fator F. Como é que esse cara pode ser máximo, né? A massa dos baldes pode mudar? Não, né? Eu não posso mudar a massa dos baldes. O que eu posso mudar aqui é a quantidade que eu pego, né? Eu pego lá um pouquinho de areia. Esse M, ele vai de quanto a quanto, né? O M varia de quanto a quanto. Qual é o menor valor que eu posso transferir? Se eu não quiser transferir nada, zero, né? Qual é o maior valor que eu posso transferir do balde 1? É eu pegar a terra toda que está lá e jogar no balde 2. Então, o maior valor que ele vai assumir é M. Então, se esse cara está diretamente proporcional a isso, né? Porque ele está, ó, ele está sendo somado aqui, né? Ele é positivo. Então, quanto mais esse cara crescer, mais esse número F cresce, né? Apesar das contribuições negativas aqui dos outros números, mais ele cresce. Então, quando esse cara assumir o valor de M, é quando esse cara F vai ter o seu maior valor. Então, o F máximo vai ser quando esse cara aqui for M. Então, ó, M2 menos M1. Vou até separar aqui, ó. M2 menos M1 mais 2M M2 menos M1. Separei aqui essa fração, né? Isso aqui dá quanto? Dá 1, né? Esse número dividido pelo mesmo número dá 1. Então, o valor máximo vai ser 1 mais 2M M2 menos M1. Uma coisa, né, que a gente também geralmente faz, né, é testar a nossa função, né, a nossa equação que a gente encontrou, quais situações limite, né?
uma das situações limite já é pedida no problema, né? Que é a força máxima. E a força mínima? A força mínima, o F máximo e o F mínimo, né? Quem é o F mínimo, né? A gente viu aqui que o F é um fator, é um coeficiente que multiplica a 1, né? Qual é o valor mínimo que ele pode ser nesse caso, né? Eu tenho uma determinada aceleração e ela é transformada por um fator e me dá uma outra aceleração, né? Como a gente está transferindo M1 por M2, uma outra aceleração maior. Mas qual é a situação mínima que pode acontecer aqui? Né? É se eu pegar a massinha, né, o Mzinho, e pegar nada, não pegar nada, pegar zero, né? Se eu não transferir nada para o M2, o que vai acontecer com a aceleração? Vai ser zero? Não. Ela simplesmente não vai mudar. Eu não fiz nada no sistema, não peguei massa nenhuma, não transferi massa do M1 para o M2. Então o sistema vai continuar com a mesma aceleração que ele já estava antes, né? E o que representa isso? Esse F, para A2 ser igual a 1, o que precisa estar aqui? O número 1. Né? O F tem que ser igual a 1, para que o A2 seja igual a 1. Né? E aí a gente já vai ver se vai achar 1 mesmo. Se eu pegar um M igual a 0, como é que vai ficar a minha equação? Ó? F vai ser igual a M2 menos M1, né? 0 mais 2, 0, dá 0 dividido por M2 menos M1, né? O número dividido por ele mesmo vai dar 1, corretamente, tá? Então a função que eu encontrei está batendo legal nos dois limites, né? Nos casos extremos. É sempre bom a gente fazer isso, né? Levar a equação para os extremos, para os casos de contorno, né? Chamados casos de contorno, que a gente conhece, para a gente testar se realmente isso aqui está sendo válido, né? Tá bom? Então, ó, se eu jogo, eu não pego M nenhum, M igual a 0, não peguei massa nenhuma, não transferi, F vai ser 1. E, consequentemente, a aceleração A2 vai ser igual a aceleração A1. Quer dizer, a aceleração não vai mudar, porque eu realmente não mexi em nada, deixei tudo do jeito que estava. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado, gente. Esse exercício é bem legal e vamos continuar estudando. Um abraço.